Boa tarde, amores. Tudo bom com vocês? Bom, vamos lá. Hoje nós temos aula de história. E a história, como eu já contei para vocês, ela precisa ser contada, né, para que a gente possa entender. A tia passou para vocês 2 videozinhos daquela série 500 anos do Brasil, né? Que é em homenagem ao Brasil 500 anos, o grupo Mamulenga, que fez uma série de filmes contando a história do Brasil. Então, vocês vão assistir esses 2 vídeos. O segundo, o episódio 5, ele fala do nosso conteúdo e mais um pouquinho à frente, que é o conteúdo da próxima aula de história. Que se vocês tiverem curiosidade, também podem ler a página 338 e 39, só para vocês terem uma noção, porque é o que fala do vídeo. Mas a nossa aula aqui, nós vamos hoje concluir da página 332 até a 336. Então, a tia vai falar a aula com vocês e eu gostaria que nesse momento vocês pegassem o livro de vocês para acompanhar comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo para dar assim 4 minutos, dá tempo, né, de você pegar o livro e abrir ele na página 334, tá bom? Então vamos lá, 4 minutinhos, a tia vai pausar o vídeo e aí eu volto com vocês, certo? Beijo, amo, saudade. Tudo certo? Pegaram o livro? Bom, então vamos lá. Na página 334 começa a falar, 332, a chegada dos portugueses às terras que são hoje do Brasil. Se vocês já viram o vídeo, vocês vão entender isso. Os portugueses, quando chegaram, já havia moradores aqui, já havia uma população aqui no Brasil, né? Então, eles não descobriram o Brasil. Ai, não tem ninguém, acham. Não, os índios já moravam aqui há milhares de anos. Já há estudos, né, comprovados que há mais de 10.000 anos já existiam os índios aqui nessas terras. Então, essas terras pertenciam aos índios. Bom, então em 1500, com toda aquela história das grandes navegações, Portugal sabia que aqui existiam terras. Hoje, historiadores brasileiros e portugueses, eles já sabem que Portugal, naquela época, já sabia, já tinha conhecimento de que havia terras do outro lado do oceano. Era perigoso, sim, mas eles já sabiam da existência dessas terras. Como a Espanha já havia encontrado terras primeiro, num daqueles vídeos que nós já vimos antes, o rei de Portugal falou, não, então, pera lá, então vamos embora, vamos botar os nossos navios no mar para poder encontrar terras, porque eu sei que para lá tem terra. E assim fez. Uma esquadra com 13 navios, comandada por Pedro Álvares de Cabral, o rei de Portugal pediu que ele seguisse o caminho de Pero Vaz de Caminhas. Como esses historiadores, e já tem alguns documentos comprovando, dizem, né, que Pedro Álvares de Cabral se perdeu no oceano e pegou outro rumo que chegou até o Brasil. Esses historiadores dizem que não, que Portugal já sabia o que fazia, Pedro Álvares Cabral também já tinha noção dessas terras, que havia outras terras, não sabia dimensões, nem de quem, não sabia, mas ele tinha essa noção de que havia terras mais além mar. Então, Pedro Álvares Cabral mudou o curso e, em vez de contornar e chegar à África, ele ali no meio deu uma volta e veio em direção ao Brasil. Durante essa viagem, aqui no livro diz assim, que Cabral desviou-se da rota original
entendido por alguns historiadores como engano ou acidente. Atualmente, entretanto, a história indica que não foi por acaso, que já sabia o que estava fazendo, tá? E aí, com o Tratado de Tordesilhas, que as terras de um lado pertenciam à Espanha e do outro a Portugal, Portugal tratou logo de resolver isso para pegar mais terras. Quando Cabral chegou próximo ao Brasil, aqui no livro de vocês tem assim como se fosse um calendário mostrando o que aconteceu. No dia 21 de abril, eles viram sinais de terra. Ao longe, além mar, ainda longe da costa, eles viram sinais de terra. No dia 22 de abril, avistou-se um monte, a qual foi dado o nome de Monte Pascoal, porque era num período de Páscoa, por isso esse nome de Monte Pascoal. No dia 23 de abril, a esquadra aproximou-se da terra e avistou seus habitantes, que foram chamados pelos europeus de índios. Por que eles foram chamados de índios? Alguém sabe? Vamos pensar. Qual era a ideia das grandes navegações? Não era encontrar um novo caminho para as Índias, certo? Então, eles acreditavam estar chegando às Índias. Quem mora em Portugal é português. Quem mora na Espanha, espanhol. Quem mora na França, francês. E quem mora nas Índias, índios. Por isso o nome dado pelos europeus a esse povo que morava aqui, de índios, porque eles, a princípio, achavam que estavam chegando às Índias, por isso o nome de índios, tá bom? No dia 24 de abril, a esquadra encontrou um bom porto para abrigar os navios. Esse porto recebeu o nome de Porto Seguro, no litoral do atual estado da Bahia. Então, se vocês verem pelos mapas, tem um mapa na página 333 que põe a viagem de Cabral. Então, ele chegou na Bahia, em Porto Seguro. Porto Seguro por quê? Porque ali era um lugar seguro para eles aportarem, atracarem as embarcações, tá bom? Por isso que o nome de Porto Seguro na Bahia. Essa cidade existe até hoje, é uma linda cidade turística. Um dia a gente vai conhecer, hein? Bom, no dia 26 de abril, Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa em uma pequena ilha, cujo nome atual é Ilhéu de Coroa Vermelha. Também está relatado isso no vídeo que nós vimos agora do Brasil 500 anos, tá? Também fala sobre a missa. E um fato interessante é que os índios achavam tudo muito estranho com os portugueses, né? Que roupas estranhas, chapéus estranhos, né? Aqueles colares que eles usavam, aquelas coisas douradas, e eles achavam, pô, isso aqui a gente acha, tem aqui, né, e tal, e eles achavam tudo assim muito diferente. E acho legal nesse vídeo que tem a missa e o símbolo católico da cruz, de Jesus crucificado, um símbolo religioso, e eles colocaram uma cruz e um padre jesuíta com uma cruz de ouro com a imagem de Jesus crucificado, e todos durante a missa, né, ao final da missa, foram lá e beijaram aquela cruz. Os índios acharam que aquilo, vamos fazer, né? Tá todo mundo fazendo, beijando uma coisa bonita que brilha. Vamos fazer também? Vamos. E os portugueses achando, viu, nós conseguimos catequizá-los. Eles agora são católicos, eles acreditam na nossa fé,
da nossa religião. Mas, na verdade, não era bem isso. Um não entendia, não sabia a língua do outro. E por aí foi, tá? No dia 1º de maio, os portugueses ergueram uma grande cruz de madeira no solo, no solo da onde eles encontraram, aqui no Brasil, né? Lá em na Bahia, em Porto Seguro. E essa cruz significava que aquelas terras pertenciam ao reino de Portugal. Então, já estava marcado que aquelas terras eram do rei de Portugal. Então, eles podiam sair para resolver outras coisas, mas já estava marcado, essas terras têm dono, essa ilha, porque eles achavam que era uma ilha, essa ilha tem dono e pertence ao rei de Portugal. No dia 2 de maio, a esquadra seguiu para as Índias. Apenas um navio, comandado por Gaspar de Lemos, voltou para Portugal a fim de levar a Dom Manuel a carta de Pero Vaz de Caminha, a qual noticiava a descoberta da terra. Aí sim que Cabral sai do Brasil e vai contornar a África, para chegar até as Índias, né? E um outro navio com Gaspar de Lemos leva ao rei de Portugal a carta de Pero Vaz de Caminha falando sobre o encontro, né, a descoberta de novas terras. Quando eles aqui chegaram, como eles acharam que era uma ilha, eles deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Um ano depois, isso também está no vídeo, né? Em 1501, o rei de Portugal falou assim, olha, então tem que ver qual o tamanho dessa ilha, eu vou pedir que você vá até lá, e pediu que uma expedição saísse de Portugal para ver direito o contorno da ilha. E quando eles voltaram a Portugal, falou assim, ó, não é ilha não, é muita terra, então aquilo não é ilha. Então deixou de ser Ilha de Vera Cruz para ser Terra de Santa Cruz, tá bom? Mais tarde, depois, voltou ao nome que temos hoje, colocaram o nome que temos hoje, de Brasil. Por quê? Em referência à madeira que tinha muito aqui, muitas árvores de pau-brasil. Então, Brasil vem de brasa, porque era uma madeira vermelha que eles extraíam dessa madeira tinta para tecido, para pintar várias coisas. Então, era uma tinta que se tirava da extração dessa madeira, muito valiosa na Europa e muito difícil, muito rara. Então, como eles descobriram que tinha muito dessa árvore aqui, o rei de Portugal determinou que recolhesse essas árvores, tirasse para levar para Portugal para eles venderem. E como ela é Brasil, porque ela é vermelha, então de brasa, né, braseiro. E Brasil ficou com esse nome por conta da árvore, tá bom? E aí então passa a se chamar de Brasil. O povo indígena que vivia aqui chamava essas terras de Pindorama, que em Tupi-Guarani é terra das palmeiras, tá bom? Os índios viviam de formas diferentes, haviam várias tribos indígenas e eles viviam de forma bem diferente uma das outras. É igual aqui, nós no Rio de Janeiro temos um costume. No Nordeste, quem mora lá tem um outro costume e por aí vai. Gente, olha só, YouTube só permite que eu passe vídeos de 15 minutos. Já estou com 14 minutos e meio, eu vou parar esse vídeo e faço um outro para continuar a falar sobre os povos indígenas no Brasil, tá bom? Ó, um beijinho, continue aí, não sai não, hein? Já volto.